Muito boa tarde a todos e todas. Vamos falar de um tema que é essencialmente uma novidade na segurança pública e uma novidade que tem a capacidade de transformar a realidade da forma de fazer policiamento no Brasil. Mas antes de começar a falar especificamente do tema, eu preciso falar um pouco das características especiais que a nossa instituição, a Polícia Rodoviária Federal, tem que é tão diferente das demais instituições de segurança pública. E aqui eu não estou querendo, lógico, afirmar que somos melhores ou piores do que outras instituições. Não é essa a comparação, não é essa a denotação. É informar a quem conhece pouco a estrutura da Polícia Rodoviária Federal o quanto ela é diferente de outras instituições. E começa pela própria estrutura de carreira única. A Polícia Rodoviária Federal, diferente de todas as outras instituições, acho que é a única estrutura da segurança pública nacional que tem carreira única. Todos nós temos um único cargo. Isso dá uma mobilidade, uma facilidade de desenvolvimento das atividades que as instituições de carreiras mistas talvez não tenham a mesma facilidade. Essa polícia de carreira única aprendeu a acreditar que a forma de fazer um aumento da nossa capacidade, um aumento da nossa do nosso sucesso através das tecnologias. A gente acredita que tecnologia nova são ferramentas que fazem aumentar a eficiência da polícia, e a Polícia Rodoviária tem apostado historicamente muito nas evoluções tecnológicas. Por isso, a inteligência artificial para a gente já começou há algum tempo e agora ela vai começar, no mundo real, começar a dar os resultados que a gente espera dos estudos que temos desenvolvido. É uma mudança muito grande na cultura organizacional. Os nossos agentes estão começando a entender o quanto a inteligência artificial pode facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Nós somos uma polícia ostensiva que hoje trabalhamos quase que basicamente em sistemas informatizados. Hoje, talvez a ferramenta ordinária do agente de Polícia Rodoviária Federal mais importante, e para alguns podem estranhar, é o nosso smartphone. Ali nós fazemos nossas obrigações ordinárias quase que essencialmente pelos smartphones. Tanto que esse diretor precisou responder em um questionamento dos órgãos de controle por que a gente estava licitando 13 mil smartphones, que é o número do nosso efetivo atual, e porque cada agente precisa ter um smartphone. E quem não conhece a polícia, estranhava o volume da compra que estávamos fazendo. Então, essa polícia, hoje, vai começar a perceber que a inteligência artificial pode nos ajudar, por exemplo, no desenvolvimento das nossas atividades ordinárias, por exemplo, quando nós fazemos o atendimento de um acidente. Em vez do agente começar a descrever toda a ocorrência, descrever como aquele fato se deu, basta ele estar com um smartphone na mão, que ele já tem, e começar a falar com a inteligência e ela vai descrever como foi que esse fato se deu, facilitando e dando agilidade ao procedimento do agente, que vai poder concluir aquele fato mais rápido, aquele processo mais rápido, e voltar a ter a atenção e estar disponível de novo para a atenção do policiamento ostensivo, que é a nossa característica essencial. Isso é uma facilidade muito grande que a ferramenta traz para
a atividade da PRF. Além disso, nós temos, como em toda atividade humana, um vasto campo de atividade da PRF. Nós somos uma polícia que, para que o pessoal, por exemplo, das polícias militares possam entender de forma mais fácil, a Polícia Rodoviária faz o papel de polícia militar, de polícia ostensiva, fazendo combate ao crime, e faz, ao mesmo tempo, o trabalho de preservação da vida, de que os bombeiros fazem. Então a gente tem as duas atividades sendo desenvolvidas cotidianamente ao mesmo tempo. Então nós temos uma especificidade dentro da nossa estrutura que permite a especialização dos policiais. Então tem policial que desenvolve uma expertise em fraudes veiculares. Tem outros policiais que desenvolvem em crimes ambientais, em combate ao crime ambiental. Tem muita gente que entende muito de produtos perigosos. Mas querer exigir que um agente tenha todos os conhecimentos de todas as áreas não seria razoável. O que é que a ferramenta de inteligência artificial traz para a nossa estrutura? A gente pode conseguir, e vai fazer isso, construir agentes, indivíduos da atividade da inteligência artificial, que serão agentes fictícios, agentes construídos dentro da plataforma, que vai poder ser um especialista em cada área dessa, deixando para todo o nosso efetivo a possibilidade de tirar dúvidas específicas de alguma área com a própria inteligência artificial. Isso vai quase que transformar todos os nossos agentes especialistas em todas as nossas atividades, porque ele sempre vai ter à disposição dele um agente especialista para tirar a dúvida que ele tiver no procedimento que ele estiver realizando. Isso é um ganho excepcional para toda a estrutura da PRF. Além disso, nós temos o nosso sistema de monitoramento eletrônico das rodovias federais, o nosso Alerta Brasil. Talvez o maior sistema de vigilância eletrônica de toda a estrutura de segurança pública do país. Hoje me corrija se eu estiver errado, inspetora Zilotti, aqui a gente está com a nossa diretora, que faz a gestão desse sistema, e são 400, é isso, inspetora? 4.000 câmeras, 40.000 câmeras. Mas não era isso que eu ia falar ainda, por isso que eu terminei errando o número. Era falar do número de parcerias que temos hoje. 200. Temos 200 e alguma coisa, quase 300. Quase 300 parcerias dentro desse sistema. Por isso que a gente disse que certamente é pelo menos um dos maiores sistemas de acompanhamento eletrônico da segurança pública do Brasil. E esse sistema, além do monitoramento, nós fazemos, lógico, como todo banco de dados, nós precisamos de um corpo de analistas que vai tirar dessas informações completas o que é que realmente, de fato, interessa para a segurança pública do país. Interessa nos trabalhos da polícia. O que é que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse passo? Vai ter, além do nosso corpo de especialista que sabe como tratar esses dados, a gente vai ter o policial especialista da inteligência artificial auxiliando o nosso corpo de servidores. Vai ficar dispensável a expertise e a inteligência humana? De forma nenhuma. Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que lembrar, isso é uma ferramenta. É uma ferramenta que não abre mão da expertise e da necessidade da inteligência humana. Porque, como toda ferramenta, ela precisa de alguém que vá gerir esses dados e vá usar essa ferramenta. Então, a gente vai ter um aprimoramento e um desenvolvimento da capacidade do nosso agente para melhor servir a sociedade brasileira. Jamais torna o humano dispensável. Isso a gente não pode perder nunca
na nossa visão quando a gente pensa em uma evolução através dessa ferramenta. Além disso, nós temos, como eu falei anteriormente, os nossos sistemas móveis. Aqui está a ferramenta que eu falei, que o smartphone era importante para a Polícia Rodoviária Federal. Isso são sistemas desenvolvidos por próprios agentes nossos. E aí eu, como dirigente dessa instituição, não posso nunca deixar de pontuar do quanto orgulho eu tenho de fazer parte dessa instituição, porque a capacidade dos nossos servidores trouxe essa instituição há quase 100 anos de idade, trouxe essa instituição ao patamar que ela atua. Eu não posso perder a oportunidade aqui de falar do quanto esses agentes são fundamentais para a estrutura de segurança pública desse país. Nós desenvolvemos esses recursos eletrônicos que hoje estão disponíveis nos smartphones. É uma gama de ferramentas que nos dá essa capacidade de servir de forma exemplar, de forma tão capaz para a resolução dos problemas que se apresentam para a PRF, que se apresentam pela sociedade brasileira, demanda a essa estrutura. E essa ferramenta vai ser ainda melhor utilizada, vai ser ainda melhor desenvolvida através da inteligência artificial, que vai estar também disponível nos nossos sistemas móveis. Na perícia administrativa, hoje a Polícia Rodoviária Federal, em um projeto piloto, tem desenvolvido em alguns estados e vai ser, com certeza, ampliado para todo o Brasil, a perícia administrativa de acidente de trânsito com as ferramentas que temos, por exemplo, no estado de Sergipe, que hoje ainda não está disponível em todo o Brasil, mas vai estar. E lá a gente conseguiu, com essas ferramentas que fazem quase que a inserção do policial no cenário de um acidente, na cena de um acidente, ela já traz hoje uma confiabilidade tão grande que as estruturas judiciárias do país têm demandado a PRF para acessar essas peças da perícia administrativa da PRF. Com a inteligência artificial, será outro sistema que terá a sua eficácia aumentada e facilitada para o trabalho do agente. Aqui eu passo para a segunda parte da apresentação, que são a utilização dos drones, que também vai ter a sua eficiência aumentada através das ferramentas de inteligência artificial, óbvio. Uma evolução sempre é conjunta com as outras estruturas, com as outras ferramentas. A gente quer sempre aprimorar a nossa atividade para melhor servir a sociedade. A fiscalização com drones no Brasil, a gente tem a possibilidade de fazer o policiamento e a fiscalização com essa ferramenta. Qual é o grande empecilho dessa ferramenta ainda? É o nosso arcabouço jurídico. Ainda temos barreiras jurídicas a vencer para que possibilite o efetivo uso da ferramenta de policiamento através de drone, através de sistemas de acompanhamentos que não seja o agente fisicamente trabalhando ali. Muitos juristas entendem que seria um abuso, o uso alcançaria a parte, estaria confrontando com as liberdades individuais do cidadão, estaria invadindo a área privada do cidadão, mas isso é uma discussão jurídica que a polícia vai ter que enfrentar, não só a PRF, mas a própria estrutura policial dentro do sistema de segurança vai ter que fazer esse enfrentamento jurídico, porque são princípios que têm que ser pesados.
Existe a garantia da individualidade, do campo privado de cada indivíduo? Sim, existe. Mas existe também uma outra necessidade, que é a proteção da sociedade como um todo. E essa discussão precisa ser sopesada para que, dentro desse conflito de princípios, digamos assim, a sociedade brasileira decida a que princípio ela tem que pesar mais. Se a segurança vale mais do que a individualidade em certos casos, até certo ponto. É lógico que a gente aqui não está pregando que tem que acabar com a necessidade de preservação da individualidade de cada um. Não é isso. Não é invadir a individualidade. Mas sim definido o quão importante é para a sociedade brasileira a garantia da segurança e do bem-estar de todos. Então, uma hora a gente vai ter que fazer esse enfrentamento. Hoje, na situação atual, o que é que a gente já consegue fazer? A gente já consegue fazer o acompanhamento e o monitoramento eletrônico, que a gente faz através das câmeras físicas, daquele sistema que eu citei aqui do Alerta Brasil. O drone é apenas mais uma câmera que pode estar a serviço dos nossos sistemas. Então, se a legislação permite a câmera fixa, ela tem admitido também para as câmeras móveis, que é o uso dos drones. A gente consegue fazer, por exemplo, fiscalização em pontos que os mecanismos ordinários, como, por exemplo, uma viatura e um policial, teriam dificuldades em algum acesso, que tenha um aclive muito agudo, que tenha uma curva acentuada, que você não consegue ter o campo de visão para enxergar uma infração, e infrações, por exemplo, que podem levar em risco a segurança e a vida de quem está transitando naquela rodovia. Uma ultrapassagem, coisa simples, como uma ultrapassagem em uma faixa contínua num local que tenha uma curva acentuada. Aquilo pode expor a risco quem está na circulação ali, e que o agente teria dificuldade de ver apenas em uma viatura, em um ponto determinado da rodovia, que quando você aumenta a visão do policial por uma câmera de monitoramento pelo drone, você permite que essa infração seja observada. Então, isso já é um ganho muito grande para a vigilância da rodovia. Entre todas outras formas de vigilância que o drone pode trazer, como as câmeras do sistema fixo, como falei, trazem de eficiência para a PRF. A Polícia Rodoviária Federal, como eu falei, ela tem atribuições bem distintas e um amplo leque de atuação. Então, a gente, historicamente, fomos criados para garantir a segurança do fluxo nas rodovias e, por necessidade impostas pela maturação da sociedade, pelo crescimento do modal de transporte rodoviário, etc., pelo incremento do crime e do crime organizado, a Polícia Rodoviária precisou fazer também, ampliar o seu leque e fazer também o combate ao crime, não só a segurança viária. Que, na minha forma de enxergar, a segurança viária não é só acidentalidade. Eu acho que a sociedade precisa amadurecer esse próprio conceito. Segurança viária é garantir a segurança do cidadão da origem ao destino. Isso para todas as ameaças que uma rodovia federal pode ter. E a Polícia Rodoviária Federal se especializou muito em todas nessas atividades que nós desenvolvemos. Por isso que eu falei lá atrás do ganho com a inteligência artificial, porque torna todos nós meio que especialistas, porque, como toda atividade humana, repito, a PRF desenvolveu especialidades diferentes no seu amplo espectro de atuação. E, visando esse desenvolvimento e essa melhoria nas nossas atividades, nós criamos o Centro Nacional de Estudo de Segurança Viária para fazer um pouco um retorno que a evolução do crime meio que jogou a polícia, por essa necessidade que a sociedade impõe, a
ter um pouco mais de atenção ao combate ao crime e, por certo tempo, parecia que a polícia estava fazendo a opção de fazer apenas o combate ao crime e tirando a importância da segurança viária. E como nós entendemos que tanto uma atividade quanto a outra é garantir a preservação da vida e a segurança da sociedade brasileira, como nós entendemos que não existe essa grande diferença de uma atuação contra a outra, a atuação é garantir o bem-estar da população brasileira, nós trouxemos um peso para a polícia nesses últimos 3 anos para voltar a atenção novamente para fazer estudos e campanhas de segurança no trânsito, de segurança da vida, não só contra a ameaça do crime, mas também para a segurança viária. Isso foi baseado na vontade do diretor, na vontade da direção atual? Não. Nós entendemos que, por estudos, que a gente estava conseguindo reduzir muito as ameaças pelo crime. Mas as estatísticas mostravam que muitas vidas estavam sendo continuadamente perdidas pela insegurança do trânsito. E aqui a gente tem feito esse desenvolvimento através do Centro Nacional de Estudos de Segurança Viária, em parcerias com várias universidades, que a gente tem desenvolvido estudos e que vai ser beneficiado também pela utilização dos drones, pela utilização de todas as ferramentas de tecnologia que auxiliam o trabalho da polícia. Em resumo, o que a ferramenta de inteligência artificial, o que as ferramentas de tecnologia precisam estar patentes na cabeça de todos nós que fazemos segurança pública, é que elas são ferramentas. São ferramentas úteis, são ferramentas que serão utilizadas, são ferramentas que a PRF acredita que pode ser útil por todo o tempo aqui que eu falei, eu disse, mas a gente jamais pode entender que as ferramentas de tecnologia tiram a importância do maior efetivo da segurança pública, que somos nós, policiais. Fazer policiamento é difícil. E todos nós aqui que estamos envolvidos no trabalho de segurança pública, nós sabemos disso. Mas, me perdoem as instituições de policiamento, de polícia judiciária. Fazer policiamento ostensivo, exatamente na hora que a coisa está acontecendo. Que você está lá disponível como agente para prestar o auxílio que a sociedade precisa e você não sabe o que vai acontecer, mas você tem que estar disponível, é muito mais difícil. Então, a gente precisa de todo o auxílio que a tecnologia possa nos fornecer. A gente precisa do reconhecimento da sociedade, do trabalho que é a abnegação que o policial presta à sociedade. Um policial é, sobretudo, alguém que abre mão da própria segurança, que põe em risco a própria vida para servir a sociedade a quem ele presta serviço. No nosso caso, a sociedade brasileira. Então, eu queria aproveitar esse espaço para propor que o Brasil possa finalmente entender o quão é preciso valorizar a atividade policial. É preciso entender que o clamor que a sociedade brasileira grita por mais segurança pública passa necessariamente pela valorização do policial. Porque nenhuma ferramenta, nenhum sistema, nenhum procedimento de nenhuma ferramenta vai conseguir suprir a importância que o policial tem. As instituições
E aqui eu preciso abrir um parêntese que eu sempre, nas minhas falas públicas, tenho necessidade de dizer, e eu gostaria de dizer aqui, nenhuma instituição existe, ela é uma ficção. Nenhuma instituição existe no mundo real. Ela existe através das ações das pessoas que a compõem. Porque a figura jurídica é uma figura fictícia. Quem de verdade é a Polícia Rodoviária Federal? Todos vocês que vestem essa farda. Quem de verdade são as PMs? Quem veste a farda da PM. É o policial que verdadeiramente faz o enfrentamento. É o policial que verdadeiramente forma a história daquela instituição. E aqui a gente precisa decidir. As ferramentas são importantes, serão utilizadas. Mas como sociedade a gente precisa entender. Quer mais segurança pública? Precisa valorizar o policial, precisa valorizar o trabalho de quem veste a farda e se expõe para garantir a segurança de todos e o respeito à lei de uma sociedade. Muito obrigado, gente, a todos pela paciência e pela disponibilidade de me ouvir.